Boa tarde, alunos do 7º ano. Vamos à explicação de mais um conteúdo, tá certo? O conteúdo de hoje está na página 78 do livro didático de vocês, que é os números racionais, tá certo? Então, para poder iniciar explicando os números racionais, primeiro eu vou fazer aqui só para relembrar mesmo aqui, alguns conjuntos numéricos, começando dos números naturais, passando pelos números inteiros, até chegar aos números racionais, que é justamente isso que a gente vai ver. Números naturais a gente já viu, não é isso? É representado pela letra N, e os números naturais são aqueles números positivos, né? E o zero, que é nulo, que serve para contar. É 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a gente sabe que os números naturais eles são o quê? Infinitos, vem o 10, o 11, o 12, o 13, o 14, e eles são infinitos, tá certo? Logo depois, eu contei toda a história em sala de aula, né? De onde surgiu os números naturais, depois os números inteiros, não é isso? Então, só relembrando aqui, logo depois surgiram o quê? Os números inteiros, tá certo? Os números inteiros nada mais é que o conjunto dos números naturais, tá certo? E os seus opostos, tá certo? E o zero que é neutro, não é isso? O zero que é neutro. Então, ó, os números naturais, ele é o que? Infinito somente para a direita, ou seja, eu tenho infinitos valores que são números naturais. Então, você observa que o conjunto dos números naturais é um conjunto já muito grande, tá certo? Muito grande. Ele é infinito. Aí você observa que o conjunto dos números inteiros, além de todos os naturais, aí tem o que? Os negativos, que é 0, menos 1, aí a direita do zero. A direita do zero vai estar os positivos, a esquerda do zero vai estar os negativos. Então, a esquerda do zero tem o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. E esses são o quê? Infinito. Correto ser isso aqui para dizer que eles são infinitos. Eu tenho infinitos valores negativos. Menos 10, menos 11, menos 12 e assim por diante. E aqui à direita do zero eu também tenho infinitos valores, só que o que? Positivo. 0, 1, aí depois vem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zero neutro, não é isso? Zero não é nem positivo nem negativo. Ele é neutro. Então, vocês observam que nós já temos dois conjuntos aqui, onde que o inteiro ele é maior que o número natural. Mas não, como é que o natural ele é infinito e os números inteiros ainda é maior que o número natural? Sim, imagine algo infinito, não é isso? Imagine outro mais infinito ainda, que então seria os números inteiros, tá certo? E os números racionais seriam mais infinitos ainda. Por quê? Os números racionais, ele diz aqui, que os números racionais, que é representado pela letra Q, tá certo? É todo número, tá certo? Que pode ser representado na forma de P sobre Q, tá certo? É x tal que x igual a P sobre Q, sendo P pertencente a Z, tá certo? E Q pertencente a Z, que é o conjunto dos números inteiro, asterisco, tá certo? Conjunto dos números inteiro, asterisco. Por que Q tem que ser Z asterisco? Ou seja, o que é que ele está querendo dizer aqui primeiro, né? Ele está dizendo aqui que os números racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de fração, com numerador, denominador, tá certo? Numerador, denominador. Então, é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Todo e qualquer número que possa ser escrito na forma de fração, ele é um número que? Racional. Sendo que P, ou seja, sendo que é o numerador, pode ser qualquer número inteiro, positivo, negativo ou zero, ou seja, ou nulo ou zero, tá certo? E que Q pertence ao conjunto dos números inteiros asterisco. Ou seja, seria qualquer número inteiro, excluído o quê? O zero, menos o zero. Só não pode ser zero. Por quê? Não há divisão por zero. Ou seja, o zero nunca pode aparecer no denominador. Tá certo? Então, por isso que Q não pode ser zero. Q tem que ser diferente de zero. Tá certo? Agora, gente, sabendo de tudo isso, que os números racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de fração, ou seja,
todo e qualquer número que possa ser escrito da forma de fração é um número racional, então a gente pode observar o seguinte, que todo número natural, ele é racional. Todo número natural, ele é racional. Por quê? Porque todo número natural, ele pode ser escrito da forma de fração. Vamos pegar aqui o 3. Eu posso escrever o 3 como sendo 3 sobre 1. Não é isso? 3 dividido por 1 não dá 3? Não é isso? Eu posso escrever o 3 como sendo 6 sobre 2. 6 dividido por 2 não dá 3? Fração não dá ideia de divisão? 3 dividido por 1 dá 3. 6 dividido por 2 dá 3. Poderia dizer que era 9 sobre 3. Poderia dizer que é 12 sobre 4. 9 dividido por 3 dá 3. 12 dividido por 4 também dá 3. Tá certo? Então eu tenho infinitas formas de colocar o 3 como uma fração. E 3 é natural. Vamos pegar aqui outro número natural, o 7. O 7 eu também posso escrever como uma fração. 7 sobre 1, 14 sobre 2, 21 sobre 3, 28 sobre 4. Infinitas formas de colocar. 7 dividido por 1 dá 7. 14 dividido por 2 dá 7. 21 dividido por 3 dá 7. 28 dividido por 4 dá 7 também. Tá certo? O 0 também, pessoal. O 0 ele não é natural. 0 eu posso colocar como sendo uma fração. 0 dividido por 1. 0 dividido por 2. 0 dividido por 3. 0 dividido por 4. 0 dividido por 1 dá 1. 0 dividido por 2. Desculpa. 0 dividido por 1 dá 0. 0 dividido por 2 dá 0. 0 dividido por 3 dá 0. 0 dividido por 4 dá 0. 0 dividido por qualquer número sempre vai dar 0. Então eu tenho infinitas formas de colocar esses números aqui como sendo uma fração. E se eu posso escrever qualquer número natural como uma fração, então eu posso dizer que todos os números naturais fazem parte do conjunto dos números racionais. Ou seja, fazem parte do conjunto Q. Tá certo? Então a gente já observou que os números naturais, eles são racionais, todos eles. Leonardo, então e o conjunto dos números inteiros, eu posso afirmar que são racionais? Também, porque todos os naturais, eu posso escrever ele como sendo o quê? Uma fração, como sendo uma fração. Ou seja, eles fazem parte do conjunto dos números racionais. Ou seja, eu já posso dizer que esse grupo aqui, que o conjunto dos números inteiros, eles são formados pelo conjunto dos números naturais e os números negativos. Então, todos os números naturais que pertencem ao conjunto dos números inteiros, eles são o quê? Racionais. E os negativos também podem ser colocados na forma de fração. Vamos colocar aqui, menos 4. Menos 4. Menos 4 sobre 1. Menos 8 sobre 2. Não é isso? Menos 12 sobre 3. Menos 16 sobre 4. Vocês observam que eu tenho infinitas formas de colocar o menos 4 como sendo a fração. Menos 4 dividido por 1 dá menos 4. Menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Menos 12 dividido por 3 dá menos 4. Menos 16 dividido por 4 dá menos 4. Vamos observar outro número aqui, Menos 9. Vou pegar aqui o menos 9. Menos 9 dividido por 1. Menos 18 dividido por 2. Menos 27 dividido por 3. Não é isso? Menos 36 dividido por 4, menos 45 dividido por 5, eu tenho infinitas formas de colocar menos 9 como sendo uma fração. Menos 9 dividido por 1 dá menos 9, menos 18 dividido por 2 dá menos 9, menos 27 dividido por 3 dá menos 9, menos 36 dividido por 4 dá menos 9, menos 45 dividido por 5 também dá menos 9. Então a gente já observou o seguinte aqui, que todo número natural é inteiro e que todo número inteiro ele faz parte do conjunto dos números racionais. Por quê? Porque os números racionais são todos aqueles números que podem ser escritos como sendo uma fração. E eu confirmo aqui que os números inteiros, não é isso? Eles podem sim ser escritos como sendo uma fração. Assim sendo, eles todos fazem parte do conjunto dos números racionais, tá certo? Pronto, voltando aqui, eu deixei aqui essa definição aqui de números racionais. Aí vocês podem perguntar, professor, então somente os números inteiros e os números naturais, porque os naturais pertencem aos inteiros, né? E os inteiros pertencem aos racionais. Aí você pode perguntar assim,
somente os números inteiros, eles são racionais, somente só são eles? Não. Pessoal, os números racionais, como eu já falei, são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Então, o que é que pode ser escrito na forma de fração? Todo número decimal exato. O que são números decimais exatos? São números que possuem vírgula, mas possuem finitas casas decimais, tá certo? E também os números decimais não exatos. Desculpa, alguns casos de números decimais não exatos, que são quem? As dízimas periódicas. As dízimas periódicas e os números decimais exatos, eles podem ser escritos como sendo uma fração. Então, eles fazem parte do conjunto dos números racionais. Vamos observar aqui alguns exemplos. Eu vou colocar aqui, por exemplo, aqui 0,3, 0,47, 1,73, tá certo? E 8,371, beleza? Então aqui eu tenho 3 décimos, 47 centésimos, 1 inteiro e 73 centésimos, que são dois casos decimais, a gente lê centésimo, né? Aqui, o número que vem antes da vírgula é 8, então tem um 8 inteiro e 371 milésimos, não é isso? Então, ó, 3 casas decimais milésimos. Então é o seguinte, ó, aqui eu tenho 3 décimos, 3 sobre 10. 47 centésimos, 47 sobre 100, não é isso? 1 inteiro e 73 centésimos, então 173 sobre 100, não é isso? 8 inteiro, 371 milésimo, então 8.371 sobre quem? Sobre 1000, beleza? Então o que é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho números decimais exatos, esses números aqui são números decimais, certo? Números decimais exatos. Eu tenho finitas casas decimais, ou seja, depois da vírgula aí, eu só tenho um número, aqui depois da vírgula eu tenho só 2 números, aqui depois da vírgula eu só tenho 3 números, e aqui depois da vírgula eu tenho 2 números, desculpe, e aqui 3 números. São finitos números após a vírgula, tá certo? Outra forma que você pode escrever isso aqui, pessoal, que é aquela formazinha mais fácil, você observa aqui, que número eu tenho? 0,3. Tirando a vírgula, que número fica? 3, 0,3, que é a mesma coisa que 3. Então o número sem a vírgula vai ser o numerador, tá certo? Sempre sobre 1, sempre você vai colocar 1, ó, observa que sempre vem um 1, tá certo? Primeiro. E quantos números eu tenho depois da vírgula? Aqui eu tenho um número depois da vírgula, então vou acrescentar à direita do 1, um 0. Então 3 sobre 10. Tirando a vírgula aqui, que número fica? 47. Sempre sobre 1, eu tenho 2 números depois da vírgula, 1, 2, que é o 4 e o 7. Então, à direita do 1 eu vou acrescentar o quê? 2 zeros, tá certo? Tirando a vírgula aqui, que número fica? 173. Sempre sobre 1, 2 números depois da vírgula, 2 zeros. Tirando a vírgula aqui, fica que número? 8.371. Sempre sobre quem? Sobre 1. Depois da vírgula eu tenho 3 números, acrescenta à direita do 1, 3 zeros. Então fica 8.371 sobre 1000, tá certo? Então nós temos aí alguns números decimais exatos, e vocês observem que eu consegui escrever ele como sendo o quê? Uma fração. Então todo número decimal exato eu posso escrever como sendo uma fração. E se eu posso escrever como sendo uma fração, eles fazem parte do conjunto dos números racionais. Ou seja, já estamos ampliando mais o nosso conjunto. Além dos números inteiros, 0, 1, 2, 3, infinito positivamente, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, infinito também negativamente, né? Infinitos valores negativos. E nós temos o que aqui? Também os números decimais, não é isso? Os números decimais finitos, ou seja, números decimais exatos, que podem ser escritos como sendo uma fração, tá certo? Se ele pode ser escrito como sendo uma fração, eu posso dizer que eles também fazem parte do conjunto dos números racionais, tá certo? Mas só esses números, só os inteiros e os números decimais finitos são números racionais? Não. Ou seja, os números decimais exatos, nós também temos os números decimais, não é isso? O número decimal periódico, é isso?
decimal, número decimal periódico. Quem são os números decimais periódicos? São as dízimas periódicas, né, que a gente conhece, as dízimas periódicas. O que é uma dízima periódica? A dízima periódica é um número, tá certo? Que apresenta dízima periódica. Dízima quer dizer repetição, periódica, período, repetição de um mesmo valor, tá certo? Então vamos colocar aqui, por exemplo, 0,7